Mais uma rodada espetacular para o Ceará. Se o Ceará perdesse o jogo de ontem contra o Vasco, o discurso seria um pouco diferente. A rodada acabou sendo boa para o Ceará. Por quê? O Vitória apanhou, o Santos não ganhou, o Juventude apanhou, o Fortaleza está muito distante, venceu, mas foi o único time do G10 para baixo que conseguiu vencer na rodada. O Sport, a análise nem conta muito, porque o Sport perdendo, empatando ou ganhando não muda em absolutamente nada a vida do Ceará. Onde é que eu quero chegar com tudo isso? Se o Ceará perdesse, a distância para o Z4 continuaria em 4 pontos. A mesma distância antes de começar a rodada. Só que o enredo do jogo de Vasco e Ceará, ele torna ainda mais a rodada e o resultado espetacular para o Ceará. Por quê? Porque o Ceará ele sai atrás do placar, num golaço de falta de Felipe Coutinho, consegue arrancar um empate, toma o 2-1 na reta final do segundo tempo, com um jogador a menos em campo, quase toma o 3-1 e aos 49 minutos do segundo tempo, nos acréscimos dos acréscimos, Pedro Henrique faz um gol e mais uma pataquada da defesa do Vasco. Era zagueiro falhando, é lateral falhando, é goleiro falhando, é volante errando. A defesa do Vasco é uma peneira. A defesa do Vasco falha consistentemente. E eu falei para vocês, tem que subir a marcação pressão. Subindo a marcação pressão, a defesa do Vasco ama entregar a rapadura. Daqui a pouco a gente chega lá. E aí a distância que estava em 4 pontos subiu para 5. Excelente, o Ceará está a 2 rodadas de distância do Z4. E é o que eu falo para vocês. Meu irmão, tu perde, empata, perde. Numa sequência de 5 jogos, tu soma 4, 5 pontos. A galera do Z4 também. Os times do Z4 parecem não ter muita força para colocar a galera que tá ali em 16º, 15º na zona. O Vitória tem um elenco muito limitado. O Juventude, pior ainda. O Fortaleza tem uma baixíssima pontuação e o Sport já tá rebaixado. Então, assim, apesar dos times do Z4 serem muito limitados e, de fato, devem cair para a Série B, o Z4 tá desenhado. O 16º, que é o Santos, faz muito esforço para cair para a Série B. O Vasco também, cara. Meu irmão, tu tá ganhando em casa, São Januário lotado, um jogador a mais, tu de certo modo tá com o jogo controlado. Irmão, acabou o jogo, velho. Garante o resultado. Ou faz um 3-1 logo. O Vasco consegue tomar um empate, é bizarro, cara. E o Vasco quase tomou um empate contra o Sport na Ilha do Retiro. Só não tomou porque Lucas Freitas salvou uma bola em cima da linha. Senão o Vasco ia tomar um empate do meu Sport, que é o Lanterna virtual rebaixado já pra Série B. Então, os times que estão ali, próximo do Z4, eles estão se esforçando muito para entrar na zona. Só que os times do Z4 são muito limitados. Muito limitados. E é por isso também que o Ceará faz um campeonato de estabilidade ali, próximo do G10. Um campeonato na média de G9 a G11. Então você fala toda hora que o Ceará tá brigando para não cair. Calma lá, vamos lá. Contexto, tá? Aspas, o Ceará está brigando para não cair, é uma aspas um pouco exagerada, concordo. Por quê? Porque o Ceará é 11º, pô. E tá a 5 pontos nesse momento do Vitória, que é o 17º. E a média do campeonato do Ceará é ali, do G9 ao G11. O Ceará passou mais tempo próximo do G4 do que próximo do Z4. O Ceará em momento nenhum figurou ali em 15º, 16º. Em momento nenhum da temporada. Mas, vamos para a realidade. Você, torcedor do Ceará, antes de começar o jogo, tu tava olhando pra zona. Tu tava, porra, quantos pontos eu tô do Z4? Tô a 4. Ainda bem que o Vitória perdeu, ainda bem que o Juventude perdeu. Tu não tava olhando pro oitavo, pro G6, pra pré-Libertadores. Tu não tava, cara. Essa é que é a realidade. O campeonato do Ceará é, primeiro objetivo, conquistar os 45 pontos. Conquistei os 45 pontos, beleza. Vamos olhar agora pra parte de cima da tabela e ver o que é que a gente pode conseguir. Se é que o Ceará vai chegar a 45 pontos, tá, gente? Só tô colocando aqui um cenário hipotético. Então, assim, o primeiro objetivo do Ceará é a briga pra não cair, cara. É lógico isso. Tu sempre pensa, pô, a quantos pontos do Z4 eu tô? Pô, eu tô a 5, beleza. Tô tranquilo de certo modo. Porque, assim, quando o Ceará tomou o 2-1, tomou 1-0 e depois o 2-1, o torcedor do Ceará tava aqui no sofá ou na cadeira. O próximo jogo é contra o Bahia na Fonte Nova. Aliás, no Castelão. Do Bahia a gente já perdeu em algumas oportunidades na Copa do Nordeste na Série A. Então, se eu perder pro Bahia, que é bem factível, o Bahia tem um elenco muito melhor do que o Ceará, joga mais bola do que o Ceará, já ganhou do Ceará na temporada, tu fala assim, meu irmão, se eu perder pro Bahia, o Vitória ganhar do Fluminense reserva, essa distância que tá em 4, 5, pode cair pra 3, 2.
E aí eu já tô ali no limite para entrar na zona. É a realidade, pô. O torcedor do Ceará não tá olhando, pô, qual é a posição do Bragantino? Onde é que tá o Corinthians? Qual é a posição do, sei lá, do São Paulo? Não, cara, o campeonato do Ceará eu tenho que fazer os 45 pontos o mais rápido possível. Para escapar da Série B é isso. O Ceará, mesmo estando em 11º colocado, a corrida do Ceará é para se distanciar o máximo possível do Z4. Essa aqui é a realidade. Então, assim, enquanto o Ceará não conseguir fazer a campanha do Mirassol, que é o G4 da Série A com 38 pontos, campeonato bizarro do Mirassol, positivamente falando, essa aqui é a realidade. A tua briga é para não cair, entre aspas. Eu sei que é uma aspas um pouco exagerada pela posição, mas o segundo turno do Ceará, ele é muito difícil, tá? Muito difícil, muitos confrontos direto fora. O Ceará acabou dando a primeira resposta positiva, empatou contra o Vasco. Poderia ser que fraquejasse, quase fraquejou de novo, quase perdeu a partida, né? Vem de 2 pontos conquistados nos últimos 9 disputados. Empatou contra o Grêmio, Vasco e perdeu agora há pouco contra o Juventude no Castelão. E aí, como eu tô falando pra vocês, velho, o Vasco, o Santos e o Grêmio, eles querem de todo jeito entrar no Z4. Só que os times do Z4 são muito incompetentes, muito ruins e mal treinados na média. Não tô falando de um treinador específico, tá? Tô falando na média, que torna isso quase que incapaz. Mas tem jogo, irmão. Tipo assim, a distância do 17º pro 14º, pro 13º é de 3 pontos só. Uma rodada só. Lógico. O Vitória tem 4 vitórias, então isso pesa também o critério de desempate. Mas o ponto é 3 pontos só, irmão. O Juventude se ganha o jogo, o próximo jogo aí, e o Santos perde, o Vasco perde, o Juventude tá em 15º colocado, pô. Vai a 24 pontos, num cenário aqui maluco, tá? Então assim, pela pontuação tá embolado do 14º para baixo, tudo pode acontecer, sem dúvidas nenhuma. Mas esse Z4 tá com muita cara de Z4, tá? Bom, gente, vamos passar aqui a análise do jogo de Ceará 2, Vasco 2 em São Januário e a análise da partida também como um todo. Antes disso, recado do nosso patrocinador, a Montenegro Cargas mais uma vez. A Montenegro Cargas é a palavra-chave para transportar sua mercadoria em 2025. Há mais de 10 anos, a Montenegro Cargas vem transportando compromisso para todo o Brasil. Com as modalidades de entregas fracionadas, expressas e dedicadas, vem oferecendo sempre o melhor serviço e detalhe, por um precinho justo. Além disso, a Montenegro Cargas é uma das poucas do Brasil a incluir prazo de entrega em proposta para vários trechos do contrato, garantindo confiança, eficiência e transparência em cada entrega. Essa é a Montenegro Cargas transportando compromisso. É carga, viu, pai? Vambora, rapaziada. Primeiro, 11 minutos de jogo. A postura do Ceará era uma postura covarde, era uma postura medrosa. Era um Ceará marcando um bloco baixo, no primeiro terço de campo, muito recuado, muitos jogadores na grande área, todo mundo atrás da linha da bola. Eu falei, essa não é a postura que o Ceará tem que ter em São Januário. Tem que ser um time ousado, tem que subir a marcação, tem que subir as linhas, porque o Vasco entrega a rapadura. Dito e feito, o Ceará começou o primeiro tempo, nos primeiros 15 minutos de jogo, tendo 12% de posse de bola, gente. Aliás, 18% de posse de bola, gente. Isso é uma vergonha. Isso é uma postura covarde. Eu sei que a torcida do Ceará não vai detonar muito porque o time acabou empatando. Mas é o que eu exijo pro Ceará. Se pode subir a marcação-pressão, se dá pra fazer ferida no Vasco ou em qualquer outro time, faz, cara. Porque a estratégia errada, a estratégia utilizada do Léo Condé foi errada. E aí, com 11 minutos de jogo, golaço de Felipe Coutinho. Bola, Coutinho, Toma. bateu colocado! Golaço no canto, Bruno Ferreira ainda tenta chegar na bola, talvez ele ainda tocou. Mas bochecha da rede, meu amigo, difícil demais. E Coutinho chegou querendo demais. Anotar mais 3 pontinhos. Não foi, né? 3 pontinhos não foi não, nem 3 pontinhos, irmão. Golaço de Coutinho no ângulo, 1-0 Vasco com 11 minutos de jogo. E aí o Ceará acorda pra vida, né? Pô, eu tô perdendo agora, eu vou ter que subir a marcação-pressão. Na primeira vez que o Ceará subiu a marcação-pressão, a defesa do Vasco entregou a rapadura. Mais precisamente, Matheus Cocão. Jogada no campo de defesa, aqui eu vou voltar aqui na origem, tá? Robert Renan recua para Léo Jardim, e o detalhe para Léo Jardim aqui, né? Mas não pode sair dando bombão. Pelo modelo de jogo dinizismo, tem que sair trocando passes desde a pequena área. Bombão é proibido. E assim, Matheus Cocão estava sendo apertado aqui na marcação pelo meia do Ceará, por Lourenço. Pedro Raul tá aqui. Galeano tá por aqui também. Tá todo mundo marcando. Subiu a marcação. A primeira vez que o Ceará subiu a marcação, pressão. Pum, toma. Matheus Cocão já entrega a rapadura. E aqui é que tá o detalhe para Paulinho Baia, né? Ele poderia finalizar essa bola.
Ele tinha o canto direito para finalizar chapando, ele poderia finalizar por cima do Léo Jardim, ele poderia chutar rasteiro forte, ele poderia já ter feito esse gol aqui. Só que aí ele tomou uma decisão que também foi inteligente. Ele cortou Paulo Henrique, aliás, ele cortou Robert Renan, deixou Robert Renan na saudade. E aqui ele poderia tocar. Lucas Freitas percebeu que Pedro Raul estava sozinho. E talvez Lucas Freitas pensou, ele vai tocar. Eu vou marcar Pedro Raul. E aí Paulo Baia chuta. Léo Jardim faz a defesa. E aqui é o gatilho de azar, né? Se Lucas Freitas continuasse aqui na barra, ele tiraria essa bola para fora e esse gol do Ceará nem sairia. Mas como ele sai para tentar marcar o passe aqui de Pedro Raul, o desvio de toque de Léo Jardim faz com que Galeano venha rasgando aqui a grande área e a pequena área e fique livre, leve, muito solto, sem nenhuma marcação. E com o gol escancarado, o Ceará empata a partida com 15 minutos de jogo. Um empate, àquela altura, merecido pela eficiência do Ceará na marcação-pressão e pelos vacilos defensivos do Vasco. O Vasco chegou ainda com a cabeçada de Coutinho no cruzamento do Nuno Moreira, teve o desvio de Bruno Ferreira, a bola pegou na trave e saiu. Mas aquele clima de caldeirão, aquele clima de pressão em São Januário, para cima de jogadores do Ceará, São Januário empurrando o Vasco para cima, e o Vasco com confiança, vindo de uma classificação na Copa do Brasil contra o Botafogo, tudo aquilo ali foi por água abaixo. Quando o Ceará empata a partida, banho de água fria na torcida do Vasco, São Januário, de certo modo, fica um pouco mais calado. São Januário fica um pouco mais silencioso. E aí o Ceará começa a fazer o seu jogo, de amansar a partida, de deixar o jogo chato, de deixar as linhas mais compactas, de deixar o adversário irritado, marcando forte, prendendo o jogo, segurando o empate. O Ceará, até os 15, 18 minutos, não estava marcando bem o Vasco. Estava marcando lá atrás, bloco baixo, mas não estava marcando bem. O Vasco conseguia gerar situações. Não é à toa que fez o gol com o Coutinho. Quase fez o gol com o Coutinho de novo no desvio de cabeça, que a bola pegou na trave, numa defesaça de Bruno Ferreira. Mas depois dali o Ceará começa a amansar o jogo, começa a marcar bem e começa a chegar no campo de ataque. O Ceará terminou o primeiro tempo melhor do que o Vasco. Teve o cruzamento de Dieguinho, Pedro Raul desviou de cabeça, a bola foi para fora. Se a bola fosse um pouquinho mais baixa, Pedro Raul faria o gol de cabeça, pintando a lei do ex. Teve a chegada com mais uma vez o erro de Cocão, que o Ceará sobe a marcação, tem a recuperação no campo de ataque e Pedro Raul na grande área, cara a cara com Léo Jardim, ele finaliza no canto e Léo Jardim faz uma boa defesa, bola para escanteio. Teve o chute de Dieguinho de fora da grande área, que a bola vai pingando e Léo Jardim faz uma boa defesa de forma despretensiosa, quase que o Ceará faz o 2-1. Então o Ceará ele termina o primeiro tempo bem melhor do que o Vasco. A torcida do Vasco irritada, xingando o Matheus Cocão, criticando o Cauã Barros e o Ceará melhor no jogo. A proposta de jogo do Léo Condé funcionou muito a partir dos 20 do primeiro tempo. Ponto. Vem o segundo tempo. No segundo tempo eu pensava, velho, o Ceará vai voltar de forma recuada, vai marcar bloco baixo, o Vasco vai na pressão, vai criar oportunidades, vai fazer o 2-1, vai vencer o jogo. E foi isso que aconteceu. O Vasco volta muito melhor, o Ceará volta recuado de novo. Paulo Henrique cria muitas oportunidades pela direita. Verrete perde gol cara a cara. Teve gol perdido também de Nuno Moreira, que fez um ótimo jogo por sinal. Mas o Vasco volta melhor no segundo tempo, criando boas oportunidades. Até os 10 minutos, só o Vasco jogou. O Ceará ficou assistindo. A partir do minuto 10, o Ceará volta a fazer aquele jogo de boa marcação, mas que no ataque é uma nulidade. O Ceará não voltou para o segundo tempo ofensivamente falando. O Ceará não produzia nada. Só marcava o Vasco razoavelmente bem. A partir dos 10 minutos, tá? Antes disso o Vasco estava muito melhor e já merecia ter feito 2-1. E a situação pro Ceará piora. Volta a piorar quando o Rodriguinho entra no segundo tempo e é expulso com 5, 6 minutos em campo. Expulsão em cima de Cauã Barros, que ele sola o tornozelo de Cauã Barros e de forma justa ele foi expulso. E 5, 6 minutos depois de Rodriguinho ser expulso, o Vasco faz o 2-1. Faz o 2-1 na jogada do Andrés Gomes, né? Que ele entrou no jogo bem insinuante, bem rápido e tal, é um ponta muito veloz. Essa é a principal característica dele, é só. Eu até falei no live pós-jogo, não é um porra louca. É um cara que corre, batalha e tal, vamos ver. Ele não tem muita noção espacial de que, pô, aqui eu não tenho que tentar passar por 2 jogadores, não. Passar pelo meio de jogador do Ceará, não. Eu tenho que driblar pra fora, eu tenho que tentar um passe, uma associação numa tabelinha. Ele é um loucão que corre muito e tenta e se esforça e vamos lá. E vamos ver no que é que vai dar.
E contra um Ceará, contra um Fortaleza, contra um Sport, contra um Juventude, contra um Vitória, isso vai funcionar de vez em quando. Mas na média, com times bem organizados, isso não vai funcionar muito. Porque esse estilo de jogo dele, loucão, não funciona muito, cara. Essa é a realidade. É um loucão que corre muito. E numa dessas jogadas, ele já domina mal a bola, tá ligado? Você já vê que ele já dominou a bola mal, cara. Esse Andrés Gomes é fraco, gente, tecnicamente falando. Beleza, que acho que é a estreia dele, né, com a camisa do Vasco e tal. Beleza, tem que dar tempo ao tempo. Carlos Cuesta também estreou hoje no lugar do Lucas Freitas. Entrou bem no jogo, fez o gol do 2-1 inclusive e tal. Beleza, agora esse Andrés Gomes, meu Deus do céu. Aí, ó, ele vai aqui, ó, na velocidade. Vai na velocidade e vamos. Aí ele estica demais a bola e cruza a bola na grande área. E Carlos Cuesta faz o 2-1 pro Vasco. 2-1 merecidíssimo. E quase o Vasco faz o 3-1. Só que aí, quando a fase tá boa, quando é pra você não cair pra Série B, acontece esse tipo de coisa com o Ceará. William Machado dá um bombom pra frente. Ele dá um lançamento pra frente. Meio que despretensioso. Até porque o lançamento não foi correto, cara. O lançamento, em tese, era pra Paulo Henrique dar o espanada nessa bola. Só que Paulo Henrique entregou a rapadura também. A defesa do Vasco falha demais. Fernandinho ganha na velocidade, ganha no duelo. Paulo Henrique não consegue espanar a bola. E ó, chance cara a cara. Fernandinho finaliza a bola no meio do gol. E aí Léo Jardim falha também. Porque ele espalmou muito mal a bola. Ele espalmou em cima de Pedro Henrique, pô. E aí Pedro Henrique com gol escancarado. 2-2, o Ceará acaba empatando a partida aos 49 minutos de jogo. Basicamente, acabando com o jogo, né? Tinha mais 1 minuto e meio ali para terminar a partida depois desse empate do Ceará. Então assim, no final das contas, o Ceará fez um péssimo segundo tempo, mas achou um gol, empatou o jogo com 1 a menos em campo. Parabéns, mas o irmão queria ter esse gatilho de sorte também, viu? O Sport até que teve ontem, mas com o time já rebaixado, meio que não adianta de muita coisa não. Enfim, e o Vasco? O Vasco, com a bola, ele até apresentou um futebol interessante em alguns momentos. Mas sem a bola é uma catástrofe. E até com a bola no campo de defesa, né? É um time que apresenta muitas deficiências. Um Cocão, Cauã Barros, Lucas Freitas. Meu Deus do céu. Tu não tendo Jair, tu não tendo Tietê, Hugo Moura, que tira um pouco dessa capacidade de transição do Vasco, defesa meio ataque com a bola no pé, desde o campo de defesa, tu vai sofrer muito com o modelo de jogo do dinizismo, tá? Bom, no final das contas, excelente resultado pro Ceará, um péssimo resultado pro Vasco, mais um jogo que você sabia que ia vencer em São Januário, e mais um jogo desconfortável na tabela, que tu tá ali no limite, irmão, tu tá a 1 pontinho da zona, tu tá a 2 pontos do Juventude. Fortaleza ganhando o próximo jogo aí, hipoteticamente já te encosta também um pouco. Enfim, meu amigo, não é mole não, é a briga de foice do Z4. Tamo junto, rapaziada, abraço pra todos vocês, deixa o like, se inscreva no canal e ative as notificações também.